Haverim Vechaverot, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana chama-se Bechukotai. Bechukotai encerra a leitura do terceiro Sefer da Torá, o terceiro livro da Torá, chamado Vaikra, e traduzido como Levítico, traduzido pela Vulgata Latina, Septuaginta. Imberrocotai telecho, quer dizer, se nos meus estatutos, as chukot, andardes, né? E os meus preceitos guardares. Aí vem uma descrição de Hakadosh Baruch Hu sobre várias bênçãos do povo caminhando na senda do bem. A seguir, vem cerca de 30 admoestações se o povo não seguir o caminho do bem. Os estatutos que Deus deu, os preceitos, as mitzvot, diríamos admoestações. Eu não diria assim a palavra punição, porque vocês vão ver lá, nas bênçãos você terá a chuva a seu tempo, o sol, tua terra vai dar os frutos, etc, etc. Nas admoestações, vem exatamente dizendo, você terá grandes problemas, a tua terra será estéril, tudo isso são cerca de 30. Não é bem uma punição. Por quê? Por que esse tipo de pensamento? Depois que o Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, foi destruído, inúmeras civilizações se instalaram em Eretz Israel. Quer dizer, o povo de Israel em si, Israel como o país de Israel, ele sempre teve os invasores que tomaram conta. Romanos, turcos, persas, assírios, babilônicos, gregos, é só pegar a sequência da história. Agora, se a gente vê direitinho, de todos esses povos, hoje a gente só vê nos livros de história, alguns monumentos, nenhum sobreviveu. Os romanos da época não é Roma de hoje. Os persas da época não é a Pérsia de hoje, o Irã de hoje, e assim vai. Então não temos a história e tudo. O povo realmente, nesse tempo todo, o povo judeu sofreu muito desprezo, humilhação, assassinato, ódio, que mais? Fúria. Mas nós superamos e sobrevivemos. O povo judeu, aquele da terra de Israel, sobreviveu. O povo nunca saiu de lá. Saiu em parte levado escravo para cá, escravo para lá, exílio, isso ou aquilo. Nenhuma outra grande assim comunidade surgiu na terra de Israel durante a ausência do seu verdadeiro dono. O seu verdadeiro dono é o povo judeu. A gente vê isso aí. O local permaneceu árido, permaneceu pantanoso, permaneceu inabitável, difícil em muitas áreas. Todos nós sabemos dessa história. Mas isso ocorreu porque nós temos uma promessa de Deus aos patriarcas, desde Abraão. Ele dizia, esse pequenino pedaço de terra, é pequenino, são 20 mil quilômetros quadrados, eu vou dar para a tua semente, né? Ela é a dona do lugar, nela que vai florescer Israel, que foi o nome dado para o terceiro patriarca, que foi o patriarca Jacó, do qual vieram os seus filhos e as 12 tribos de Israel.
realmente a providência divina traçou assim com maestria o nosso caminho. Nos guiou, nos protegeu, tudo isso aconteceu. Então, aquele pequenino pedaço de terra, quando foi que floresceu novamente? Quando voltou para as mãos do povo de Israel, voltou a produzir, voltou a dar frutos, voltou a brilhar. Tudo isso, então, aquelas admoestações que a gente vai ler em Berkut, na realidade estavam mostrando para a gente, olha, acontece, e o povo sofreu um bocado de tudo aquilo que estava acontecendo, não seguindo os mandamentos e tudo. E aí vem aquela... vem uma máxima judaica, olha, mesmo sendo Israel assim a nação escolhida por Deus para ter os 10 mandamentos, para ser o fiel depositário da Torá, dos 10 mandamentos, nós não temos privilégios especiais. Nós precisamos cumprir os mandamentos, os preceitos divinos. A prosperidade, ela é eventual. Ela depende da conduta moral do homem. Então, sob essa ótica, nenhum de nós deve ficar de braços cruzados, nem tornar-se um ser passivo. Nós precisamos fazer o bem, precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí então, sim, seremos dignos da bênção divina. Todo homem é digno da bênção divina. O povo de Israel é o fiel depositário da Torá. Mas todos aqueles que fazem o bem, que amam ao seu próximo, são também abençoados por Deus. Queria lembrar neste domingo, agora a data hebraica, 28 de Iyar, nós chamamos Yom Yerushalayim. Tudo isso que falamos, tudo isso pelo que o povo judeu passou, inclusive perdendo sua capital com o templo, tudo aquilo que tem na história toda nós encontramos, né? Isso, em 28 de Iyar, Jerusalém voltou para as mãos de Israel. Jerusalém é a capital eterna e indivisível do povo judeu. É ali que foi tornada a identidade do povo judeu. É ali que o rei Davi tornou Jerusalém a capital de Israel. Foi ali que ele fez os salmos. Ele e outros reis, sabedoria do rei Salomão, toda a vida dos profetas e tudo é o que nos ensina o Testamento. Então a gente precisa entender, essa data é importante, é o 55º aniversário da reunificação de Jerusalém. Quando foi criado, foi reconstruído, né, foi restaurado o Estado de Israel, que nunca deixou de existir, mas sabemos aí que em 1948 e tal, ONU, uma outra história, foi restaurado o Estado de Israel, mas Jerusalém não ficou em mãos judaicas, e o povo judeu era proibido de entrar lá. Em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, então Israel tomou de volta Jerusalém. E o Muro das Lamentações, que é a única coisa que restou do templo de Salomão, do segundo templo, que ficou ali, e que todas as civilizações nunca construíram nada em cima. Lá se chama Har Habayit, é o monte do templo, da casa de Deus, né? Então voltou para as mãos de Israel. Então é uma data importante. A gente precisa saber, conhecer, ler, olhar. Hoje já é fácil, né?
internet, tudo isso já é bem fácil. Nós estamos próximos de Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan acredito, 31 de maio deste ano, 2022, onde estamos. Sivan é o mês da outorga da Torá. A outorga, os 10 mandamentos no Monte Sinai, todos conhecem a história. Então, Sivan é esse mês, e é um mês muito importante. A gente vai fazer uma matéria sobre Shavuot. Shavuot é um nome que é dado a essa outorga dos 10 mandamentos de toda a Torá no Monte Sinai. Como em Bechukotai, nós terminamos a leitura de um livro da Torá, existe assim uma espécie de força no interior de cada judeu. Cada comunidade tem as suas expressões e nós devemos sempre estudar a Torá. Ninguém sabe a Torá. A cada ano nós aprendemos. Eu estou lendo ali na Torá, no Sefer Torá. É sempre a mesma coisa, todo ano. Todo ano a gente aprende que são coisas novas. São coisas novas. Então, por isso que a gente diz, tem comunidades que falam assim, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Por exemplo, quando você termina a leitura, mais ou menos, força, sejamos todos fortalecidos. Outras comunidades, como a nossa aqui de Manaus, quando termina essa leitura, a gente diz, Reskuveya ames lebabchem, kol hamiachalim ladonai. Quer dizer, permanecei com ânimo, com bom ânimo, fortalecei os vossos corações, vós todos que confiais em Deus. Então, terminamos essa leitura. Em Israel já estão uma perashá a mais. Isso é um outro assunto, depois vai novamente reunir, porque nós em Pêssar tivemos 8 dias, eles tiveram em Israel 7, então a diáspora toda, o sábado era o 8º dia de Pêssar, Israel já tinha terminado Pêssar na sexta-feira. Então eles estão na frente da gente, mas rapidinho vai juntar tudo novamente. Eu desejo a vocês Shabbat Shalom Umeborach, Chodesh Tov, Yom Yerushalayim Sameach.